Irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo é de número 94, a crise, Hermínio Miranda, diálogo com as sombras. Então vejamos, a cólera passa, pois, é muito difícil sustentá-la indefinitivamente contra quem não nos oferece resistência. Por esse motivo, não tão importante, os primeiros diálogos de cada manifestação, mesmo irritado, esbravejando, ameaçador, o espírito deve ser recebido com respeito e carinho. Se a conversa for bem orientada, ele nos respeitará e aos poucos irá compreendendo que não precisa gritar seus argumentos. Nesses casos, costumo dizer aos queridos companheiros desatinados que só grita aquele que não tem razão. Só grita aqueles que não têm razão. Não é bem assim, Luiz. É realmente. Só grita quem não tem razão. Só grita quem tem dor, quem está com dor, quem está sendo perseguido, quem está com medo, quem está doente, está com angústia, melancolia, quem está perdido. Mas é preciso entender que a partir do momento que nós recebemos o Espírito com paciência, com amor, ele fica com vergonha. Porque é preciso entender uma coisa, gente. Se existe no Brasil, me perdoe, um trabalho igual aos que Hermínio Miranda realizava. Mas Hermínio Miranda, nós aprendemos neste livro, Diálogo com a Sombra, que ele e a equipe mediúnica, os médios, os mentores, eles tratavam um espírito semanas, meses, anos. Eu deparei com estas histórias todas aqui no esmiuçamento. Se você não deparou, com todo respeito, porque você não prestou atenção. Eu sou bem claro em dizer isso a você com todo respeito. Porque eu deparei com estas histórias todas. Quantos casos Hermínio Miranda, com muita paciência, semanas e semanas, décadas e décadas, anos e anos, décadas e décadas, meses e meses, ali aquele espírito se fazia presente no campo vibracional dos médios constantemente. Simplificando a você, se os mentores espirituais compareciam com o número 10, o número 10 é um espírito, só para simplificar. Se os mentores espirituais ali naquela reunião mediúnica compareciam com o número 10, Hermínio Miranda, ele vasculhava
a vida daquele espírito até o fundo do teu subconsciente profundo, que equivale a dizer séculos e mais séculos. Quantos casos do século XII, XIII, século IX, quantos séculos, 20 séculos, nós deparamos com casos aqui de espíritos que tiveram a oportunidade de ver Jesus frente a frente, de fixar nos olhos do Cristo os teus olhos. E mesmo assim, esses seres se perderam e continuaram nas regiões umbralinas, perdidos por mais de 2000 anos. Então, quando citamos aqui 10, 20, 30 anos nas regiões umbralinas, isso não é nada. Há irmãos 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 anos ainda chafurdados. Você procurou saber o que significa chafurdados nos pântanos de sofrimento? Esses termos não são por acaso, não estou inventando. Então, quantos milhões de seres nesse exato momento, nestas situações? Então, o número 10, só para você entender, que ali se manifestava a equipe de médiuns e também Hermínio Miranda, se entregavam de corpo e alma àquele irmão, a auxiliá-lo. Você entendeu como é que é? E vamos pensar da seguinte forma, aqui no livro está desse jeito. Na segunda-feira, esse espírito se manifestava através do campo vibracional de um médium. Na próxima sexta-feira, esse espírito era trazido pelos mentores espirituais e se manifestava através do campo vibracional de outro médium. Quer dizer, não existia médiuns de preferência, todo mundo era importante, todo mundo fazia parte dos trabalhos de assistências. Então, na outra segunda-feira, aquele mesmo espírito número 10, os mentores retornavam com ele ali. Na próxima sexta-feira, retornavam com ele ali. Você percebe um trabalho ininterrupto, incessante, enquanto Hermínio Miranda, enquanto os médios, enquanto os mentores espirituais não davam conta, não solucionava aquele caso daquele irmão, eles não assumiam outras responsabilidades com outros espíritos. Isso equivale a dizer meses, anos, tratando 3, 4 espíritos
Porque o professor Eurípides costuma me dizer, meu filho, o nosso lema é: priorizamos a qualidade e nunca que a quantidade. Gente, tratar um espírito é o mesmo que tratar o universo, que não tem princípio e não tem fim. Se nós, numa existência de 80 anos, assistir um irmão ou uma irmã que seja, um sobrinho ou uma sobrinha que seja, sem cobrar, sem exigir, bem desinteressadamente, é preciso entender que um só basta. Nós não temos condições de carregar pesos além que suportamos. Às vezes, fica combinado no plano espiritual: nós vamos reencarnar e vocês podem contar conosco. Lá no corpo físico faremos o possível e o impossível para ajudá-los. Tudo bem. E as pessoas reencarnam em nossa família, como sobrinhos, como irmãos, como irmãs. E ao chegar aqui no corpo físico, nós esquecemos boa parte pelo fato do véu do esquecimento do passado. E aquilo que nós assumimos através do amor incondicional, que é ajudar, que é auxiliar, sem exigir, sem cobrar, sem punir, sem reparar o que a pessoa faz ou deixa de fazer. Em vez de agirmos dessa forma, estampamos a blasfemar, a reclamar. Aquilo que nós assumimos no plano espiritual, o mais importante é termos a oportunidade de fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos foi feito, que nos fosse feito. Chico Xavier, um dia, distribuindo cesta básica, tinha um olheiro de plantão fofoqueiro. Veio uma pessoa cambaleando, pegou uma cesta básica e foi lá no bar, trocou por uma garrafa de pinga. E escondeu essa garrafa de pinga numa moita e pegou a fila novamente. Quando ele foi para pegar outra cesta básica, o fofoqueiro disse: Chico, não dê a esta pessoa. Mas por que, meu irmão? Porque ele já pegou uma cesta e trocou em troca de uma cesta. Ele pegou uma cesta e trocou essa cesta em troca de uma garrafa de pinga. Eu provo para você porque está numa moita que eu vi. Dê a cesta, meu filho. Não se preocupe. Com esse ato, com essa atitude, o nosso irmão está assinando o passaporte para que na próxima existência ele volte nas mesmas condições de pedinte.
de necessitado, de faminto, de mendigo. Por isso, queridos irmãos e queridas irmãs, faça o bem e não olhe a quem. É tão importante poder ajudar, por mais que nos sentimos indignados, mas é tão gostoso saber que existe alguém que podemos contar com ela, pelo menos com o mínimo que a pessoa faz por nós. Se você, minha amiga, meu irmão, pode fazer, faça com imparcialidade. Faça através do amor incondicional. Não cobre, não exija, doe. Quem doa com amor não repara, não cobra, não exige. É tão doloroso estar do outro lado. É tão doloroso pegar e depender de uma ajuda, de uma esmola. É tão doloroso. Ah, mas é preciso disciplina. Concordamos, minha filha, meu filho? Tudo é preciso disciplina, mas que não excedamos nas exigências e nas cobranças, porque caso contrário, a caridade que façamos não tem validade alguma mediante as cobranças, as acusações. Se você tem condições de ajudar, ajude, porque é tão difícil estar no semáforo pedindo uma moeda. É tão difícil você estar do outro lado contando com o mínimo do outro. É tão difícil depender de uma bolacha na hora que temos fome. Não exijamos do espírito que ainda não tem consciência, capacidade de tolerância, de humildade, de compreensão. Você pode fazer, faça. Não exija, não cobre, faça, não importando a quem. Não olhe crença, raça, religião, cor. Faça. Você pode. Se você não pudesse, mesmo assim, te pediríamos que fizesse uma oração pelos necessitados. Mas se financeiramente você pode, faça. E não olhe a quem. Não repare o que estão fazendo.
porque a caridade só é válida a partir do momento que você doa e não tome conhecimento do que foi feito. Podes pensar o que quiser, porque respeitamos vocês que no corpo físico se encontram, mas são desígnios de Deus que ainda, por enquanto, vocês ainda não conseguem assimilar. Um dia, ao retornar à pátria espiritual, que depararem com esta situação e que pensarem: meu Deus, o mínimo que pude fazer, ainda reclamei, ainda cobrei, ainda exigi. Pai, esse mínimo significa quanto? 1 centavo perante a contabilidade divina. E era para mim ter feito o que doado em vez de 1 centavo, quanto? Pelo menos era para você, minha amiga, meu amigo, ter adotado pelo menos a metade destes filhos do Calvário que retornaram no seio da família, de certa forma, contando com a tua responsabilidade, com o teu amor incondicional. Então pense, minha filha, pense, meu filho, é melhor estar nas condições de dar do que de receber. Não exija de quem não tem compreensão. Não será você, nem neste século 21, 22, 23, 24, 25, que solucionará estes probleminhas. Mas o pouco que você, com amor, doa, sem exigir, sem cobrar. Não se esqueça que o edifício começa, minha filha, meus filhos, de baixo para cima, quando o arquiteto, o engenheiro, o construtor usa de preferência os primeiros tijolos. Doe. Se você pode doar, doe. Se coloca no lugar destes filhos do Calvário, que sabendo que você não podia recebê-los na condição de filhos, entes queridos, se comprometeram com você, meu filho, minha filha, a auxiliá-los
Então é melhor estar nas condições de doador do que na condição daqueles que pedem, daqueles que sentem vontade. Não importa. A verdadeira caridade é aquela que, a partir do momento que você doa, você não precisa se inteirar a respeito do que fizeram ou deixaram de fazer. Consulte Jesus. Mestre, se fostes o Senhor, como o Senhor agiria nesse momento? Pedro, para resumir o vídeo, Pedro, em dado momento, na casa do caminho, quando ele cria a casa do caminho, havia centenas de colaboradoras, centenas de enfermos da alma e do corpo físico, porque na época a proliferação da hanseníase era enorme. E de repente, uma meretriz bate à porta da casa do caminho e uma servidora da casa do caminho a recebe. A servidora, ou melhor, a meretriz era considerada, com todo respeito à colocação, meus filhos, minhas filhas, como destruidoras no passado de milhares de lares. Mas houve um momento que ela se via na rua da amargura. Não tendo onde procurar auxílio e abrigo, ela procura Pedro e ela bate à porta da casa do caminho, minha filha. Uma ajudante a recebe. E quando a ajudante deparou com aquela meretriz, se assustou. Que desejas? Eu gostaria de falar com Pedro. Ele está, mas acredito que ele não a receberá. Mas mesmo assim, chame-o, por favor. Essa ajudante foi até Pedro. Pedro, há lá fora uma meretriz, e descreveu quem era. E Pedro foi até ela. E depois de meia hora ouvindo tua história, Pedro ficou entre a cruz e a espada. Se eu a recebo na casa do caminho, eu perco todas as colaboradoras que aqui me ajudam. Se eu a deixo embora, que cristão sou eu? Que faço, meu Deus? Que faço?
Então ele deixou-a do lado de fora e pediu a ela que lhe desse um tempo de alguns minutos, porque ele ia refletir dentro de um cômodo à parte. E ali, pensativo, em meio às lágrimas que brotava de seus olhos, o Cristo lhe aparece. Algum problema, Pedro? Mestre? E ele descreve a história toda ao mestre. Ah, pois muito bem, Pedro. Pois muito bem. E o mestre foi saindo. E Pedro o interroga: onde vai, mestre? Não me deixes aqui sem resposta. Dê-me resposta, mestre. Onde irei, Pedro? Onde eu irei? Enquanto você fica aí a chorar, a pensar no que fazer, eu vou colocar nossa irmã para dentro do estabelecimento e vou assisti-la e vou acolhê-la como todo mundo aqui presente, porque ninguém é melhor que ninguém. Enquanto você fica aí a chorar, enquanto você fica aí a pensar, Pedro, eu vou até lá fora recebê-la, vou trazê-la para dentro da casa do caminho, vou ampará-la, vou assisti-la em todas as tuas necessidades. Quer dizer, quem deixar a casa do caminho por esse motivo, porque não estão preparados para ali estar. E o mestre saiu à sua frente. É lógico que ninguém via o mestre a não ser Pedro, mas Pedro enxuga os olhos e vai até aquela nossa irmã, a abraça e a acolhe, colocando-a para o lado de dentro. É óbvio que uns 30% das pessoas que ali colaboravam abandonaram aquele recinto, porque para todo mundo ela era motivo de escândalo, de perigo. Muitos a julgavam, como hoje nós ainda julgamos as pessoas. Então, minha filha, então, meus filhos, pense nessa história. Abrace enquanto estás tendo oportunidade. Esse período é tão pequeno. Esse período passa tão rápido. Quanto menos vocês pensar, todas as crianças já cresceram, já se formaram, já se casaram, já fizeram família, constituíram família, já foram embora. E ao retornar à pátria espiritual, vocês vão receber na testa aquele carimbo de
aprovados e não reprovados. O que Jesus faria nesse momento? Não vejam as coisas conforme o mundo vê. É natural que, se vocês verem as coisas conforme o mundo vê, vão julgar, vão cobrar, vão punir. Mas por que, com todo respeito? Porque o mundo não está no lugar dessas crianças. O mundo não se comprometeu com estas almas, meus filhos, minhas filhas, conforme vocês se comprometeram. Vocês não estão no corpo físico para julgar, para ajudar incondicionalmente, não importando a quem, que raça, que cor. É preciso disciplina? É preciso disciplina. Mas a disciplina parte de vocês e não das pessoas. Vocês que impõem limite e não as pessoas. Vocês conseguiram me entender, minha filha? Vocês conseguiram me entender, meus filhos? Não são as pessoas que impõem limite, e sim vocês. Agora vocês estão esperando que as pessoas tenham limite, pratiquem limite, impõem limite. Não são as pessoas. Se vocês tiverem que culpar alguém, culpem vocês mesmos por não estarem fazendo as coisas conforme têm que ser feitas. Tão simples, não é, minha filha? Tão simples, não é, meu filho? De vó a todos vocês, que a paz de Deus e de Jesus continue reinando a reinar em nossos corações.